pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago a opinião do livro Vai Correr Tudo Bem, escrito pela Susana e pelo Éder. Este livro foi um desafio para mim porque um colega da minha turma apresentou-o no contrato de leitura e eu pensei, bem, por que não experimentar a ler algo diferente? De maneira que nós todos conhecemos o Éder, não é verdade? Tipo, quem é que não conhece o Éder? Mas não conhecemos, ou se calhar vocês conhecem, eu não conhecia, a história dele. É isso, eu venho falar-vos sobre este livro. Fiquem desse lado e esperem pela minha opinião. Até já! Então o livro, eu tenho de começar por vos dizer que o livro tem dois pontos de vista, ou seja, duas opiniões, a da Susana e a do Éder. E eu estava bastante curiosa acerca da vida do Éder, porque ele parece uma pessoa super confiante, mas isso aconteceu devido a uma mudança que ocorreu na vida dele, porque ele antes era pouco confiante de si mesmo, era envergonhado, e este livro vem-nos mostrar o passado, o presente e o futuro. Gostei bastante da primeira parte em que a Susana começa por fazer uma introdução e explica como é que ela conheceu o Éder. Eles conheceram-se nos Jogos do Braga. Ela descreve que os adeptos do Braga são muito calorosos e que ela e o marido e os filhos gostavam de ir assistir aos jogos devido a essa emoção que se sente nas bancadas. Eu nunca tinha estado num jogo de futebol, até que um colega meu me convidou para ir. E eu posso dizer-vos que foi uma sensação brutal. Eu estava à espera, não é? Mas não tanto. Ver um jogo é fixe, mas a sensação que vocês sentem numa bancada de torcer pela vossa equipa consegue ser ainda melhor. Se vocês gostarem de futebol e gostarem pelo menos de uma equipa, acho que vocês vão ter uma experiência brilhante. A parte que eu mais gostei neste livro, a seguir à da Susana, foi sem dúvida o passado do Éder. Conhecemos ainda os clubes pelo qual ele passou e algumas aventuras. Por exemplo, havia um adepto ferrenho de um clube pelo qual ele passou que se chamava Manuel e era dono de um talho. Então ele decidiu oferecer uma febra ao Éder por cada gol que ele marcasse. E no fim o Éder, como viu que tinha muitas febras, não é? Ele não conseguia comer aquilo sozinho e convidou a equipa toda e etc. E só aí nós conseguimos ver o quão boa pessoa ele é. E eu gostei muito dessa parte, eu ri bastante porque eu não tinha noção. Só que depois acontece uma coisa e aí, com o passado do Éder e com esta decadência que se vai dar devido às suas lesões, ele começa a ficar cada vez mais negativo. Os mídia também não ajudam, os jornais nós sabemos que conseguem às vezes fazer comentários maldosos às próprias pessoas, então o Éder começa a ficar aquele Éder antes do coaching e começa a ficar super fechado, uma pessoa com pouca confiança em si. É então aqui que entra a Susana com aquilo a que chamamos coaching. E acontece uma mudança na vida dele, não é assim com o estalar de dedos, porque o coaching é a partir da situação A para a B e com várias técnicas. Por exemplo, ele teve de alterar os estilos de vida dele, mudar a alimentação que fazia, ele começou a deitar-se mais cedo. Ele era uma pessoa que não gostava de ler e passou a ler mais livros, coisa que vocês sabem que dá mais conhecimento e que mesmo que às vezes a gente leia assim um livro que não gosta tanto, nós pensamos, uau, mas eu aprendi qualquer coisinha com isto. E então eu gostei bastante desse processo, apesar de no final do livro ficar assim um bocadinho farta, porque para mim já estava a ser a mesma coisa e é por isso que às vezes eu não gosto de ler estes livros, porque são pequenos, mas parece que para o fim começa a repetir coisas que estão ditas no início. Acho que o coaching ensinou ao Éder que ele tem o passado dele e que o passado dele
fez com que ele seja a pessoa que ele é hoje, mas que o passado está lá, ele já não o pode alterar, mas transformar o passado numa coisa triste em algo positivo e depois saber viver com o presente, aproveitar o presente e ter sonhos e acreditar que eles são capazes de ser realizados, porque ele tinha imensos sonhos e dizia que não conseguiam ser realizados, e a Susana trabalhou com ele a ponto de fazer com que os sonhos dele se tornassem realidade. E isso para mim tem sido um exemplo, porque eu com o exemplo de vida dele eu consegui acreditar que os meus sonhos são capazes de ser realizados se eu acreditar. Depois, para chegar ao tal ponto B num futuro e alcançar os nossos objetivos e sonhos, nós temos de saber também lidar com a chamada ansiedade. E a ansiedade pode ser boa, mas às vezes é muito má, porque nos impede de viver o presente. E, ok, nós queremos alcançar um sonho, mas não podemos dizer ele vai ser alcançado, ele vai ser alcançado, ele vai ser alcançado. E só pensar naquilo, porque quando só pensar nisso torna desmedido, nós perdemos assim um bocadinho a noção das coisas. Portanto, temos de saber lidar com um bocadinho daqui e um bocadinho dali e juntar isso tudo de maneira a que não fiquemos tão baralhados. Isto está alta confusão, eu não sei explicar nada. Ou seja, basicamente nós podemos ter sonhos, temos de lutar por eles, mas não podemos querer prever o futuro e as barreiras que vamos encontrar pelo caminho, porque isso é a chamada ansiedade. É tentar planear a nossa vida ao mais alto nível e tentar planear ou prever os erros e barreiras que vão ser colocados à nossa frente. Outra coisa que é mencionada aqui no livro é o significado da luva branca escrita, que tem escrito Believe. E não é sobre o Michael Jackson, nem é sobre a chapada da luva branca. Ok? Se vocês estiverem curiosos, eu acho que existem coisas na internet acerca disso. E se vocês quiserem ler o livro, eu aconselho, porque faz com que nós fiquemos mais positivos e faz com que nós conheçamos uma pessoa que mudou a história de Portugal também. Porque, sinceramente, ele também contribuiu para mudar a história de Portugal. A minha pontuação do livro, vocês agora vão me perguntar outra vez porque é que eu só vou dar 4 estrelas, e eu tenho 2 razões. A razão principal é: eu comecei a ficar farta do livro nas últimas 10 páginas, porque já estava a ficar cansada e achava que já estavam a repetir coisas que foram ditas anteriormente. E a segunda razão é erros ortográficos. Ok, eu sei, são pessoas normais. As pessoas normais dão erros normais. Até tu, Rita, dás erros ortográficos, sim. Mas eu não sei se são bem erros, porque eu acho que são erros. Mas acho que deviam ter tido isso em atenção, porque houveram ali partes que não me soaram bem. Para terminar o vídeo, eu li este livro para a maratona Reading About, organizada pela Sara e pela Alexandra, para o desafio ler um livro sobre um estilo de vida saudável. Ok, não é totalmente sobre o estilo de vida saudável, mas naquela parte em que o Éder teve de adotar um estilo de vida novo, ele fala que teve de frequentar cursos de cozinha e tudo mais e adormecer mais cedo, e eu acrescentei aqui no estilo de vida saudável. Pronto, pessoal, foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Se já leram o livro, contem-me o que é que acharam. Se vocês já sabiam alguma coisa sobre o Éder e sobre a vida dele, eu não, pessoal. Ok? E pronto. Se estão curiosos para ler o livro, e acho que é tudo, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!